capítulo 3, vamos continuar o nosso estudo do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 3. No comecinho da sua Bíblia. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Quem lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Aleluia. Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Qual que é o nome de Deus eternamente? Eu sou. Bom, eu sou em português. Em hebraico é outro. Vai, ajunta os anciãos de Israel e disse-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a minha mão forte, e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Esse é um dos capítulos mais tremendos da palavra de Deus. É um capítulo lindo. E nós que estamos estudando o livro de Êxodo, precisamos de compreender que o livro de Êxodo é um livro de símbolos, um livro de analogias, um livro de alegorias, de ilustrações espirituais. Então preste atenção.
Tudo que está nesse livro está aqui como ilustração para nossa edificação, para a sua, para a minha edificação. E nós vemos na Bíblia o chamado de muitos homens. Conhecemos o chamado de Abraão. Muito pouco se fala. Apenas que Deus apareceu para ele na terra de Ur dos Caldeus. Só isso, mais nada. Depois temos o chamado de Isaías, onde ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. Depois temos o chamado dos apóstolos. Também não se diz muito a respeito deles. Pedro estava pescando e o Senhor falou: vem, segue-me e eu farei de você pescador de homens. Tem o chamado de Paulo, é um pouquinho mais interessante. O Senhor aparece para ele, uma luz, um estrondo, Paulo fica cego, cai do cavalo, é uma maravilha. Mas em nenhum desses chamados nós temos os detalhes, os princípios de Deus, para entendermos aqueles que são chamados. Como são chamados, para que são chamados e como podemos testemunhar que de fato temos um chamamento da parte de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Há um sentido bem amplo em que todos os filhos de Deus têm um chamado de Deus. Diga: eu tenho um chamado de Deus. Diga: eu fui chamado por Deus para fora do Egito. Diga: um dia eu ouvi a voz de Deus e respondi. Esse foi o meu chamado. Foi o primeiro chamado que você teve. Depois virão outros. Ninguém tem um chamado só na sua vida. Há muitos chamados. Agora mesmo estamos entrando num novo momento. E o Senhor disse que faria de nós uma voz profética nessa cidade. Portanto, não foi por acaso o evento de ontem, não foi por acaso que foi num sábado que não tinha notícia nenhuma nos jornais. Deus mesmo fez com que não tivesse notícia nenhuma. Viram o tamanho das matérias? Sabe por que isso? Não é porque eles gostam da gente, não. Porque eles não tinham alternativa, não tinham o que fazer, não tinham o que falar. Então eles foram alongando. Mas Deus está por detrás disso. Sabe por quê? Porque Deus já está começando a produzir emulação no meio das igrejas dessa cidade. Você pode achar estranho, mas é ótimo isso. É de Deus. Isso vai estar já fermentando, burburinho, todo mundo falando aquela coisa. Mas uma coisa é certa: Deus não perde. O reino de Deus só vai avançar. Deus tem nos chamado como igreja para um tempo novo. E assim por diante. Não é? Você vai poder ter chamado pastoral, um chamado para ser profeta, apóstolo, evangelista. Há chamados missionários. E assim por diante. Mas num certo sentido bem amplo, todo crente foi chamado por Deus. Porque todos nós nascemos no Egito, mas somos transportados das trevas para a luz. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que Ele fez. E por isso nós estamos aqui hoje. E eu gostaria de fazer uma dissecação desse texto, com pelo menos 5 aspectos. Primeiro, o motivo do chamado. Para que Deus chama alguém? Diga: Deus é um Deus de propósito. Diga: sempre que Deus chama, Ele chama com propósito. E vou dizer algo para você: Deus não desiste porque você pecou. Deus não desiste porque você falhou. Talvez entre nós nessa manhã tenha irmãos que estão pensando assim: puxa vida, essa palavra não é para mim, porque eu tenho falhado tanto. Eu falhei. Eu sei que Deus me chamou um dia, mas eu falhei. Moisés também falhou. Moisés também falhou 40 anos antes, quando ele matou o egípcio. Mas Deus não desistiu dele porque ele esganou alguém. Deus não desiste de você porque você falhou na sua vida moral. Deus, essa é a grande verdade a respeito de Deus. Deus nunca desiste. Deus é um Deus de segunda chance, de terceira chance, de quarta chance, de quinta chance. Deus é um Deus que está com a sua mão estendida para você. Por isso não importa a circunstância que foi ou tem sido a sua vida. Deus é um Deus de propósito. Por fim, o propósito dele se cumprirá na sua vida. E por quê? Então, a primeira coisa que temos que saber aqui: qual foi o motivo? Para que Deus chamou Moisés? Olha o que diz aqui, verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Verso 8. Verso 10. Vem agora e eu te enviarei. Enviarei para quê? Verso 8. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Veja, Deus é um Deus de propósito. Qual que é o propósito do chamado de Deus? Diga: eu fui chamado para tirar as pessoas do Egito, da escravidão de Faraó,
e conduzi-las para a terra que mana leite e mel. É para isso que fomos chamados. Cada um de nós foi chamado para isso. Todo crente recebeu esse chamamento. Em primeiro lugar, eu falei para os irmãos na reunião passada, os irmãos se lembram? A vida cristã tem 3 momentos. Quantos se lembram disso? O primeiro momento é o Egito, que simboliza o quê? O mundo. Todos nós nascemos aqui. O segundo momento, Deus nos tira do Egito e nos leva para onde? Deserto. O deserto é o alvo final de Deus? É o propósito de Deus? Qual o propósito de Deus? Canaã. Canaã é a terra que mana leite e mel. O que simboliza Canaã, meus irmãos? Por um lado, Canaã é o próprio Cristo, porque o Senhor Jesus é aquele que mana leite e mel. Por outro lado, Canaã é a vida cristã abundante. É desfrutar do leite e do mel. Pastor, por que a Bíblia fala que Canaã é uma terra que mana leite e mel? Estava uma vez vendo um documentário, aliás, não era documentário. Eu estava vendo um dia um programa de culinária, acredite se quiser. Eu gosto de ver fazer comida na televisão. Parece coisa de doido, né? Aí eu fico vendo, cortando e fazendo as coisas, o prato fica pronto. Cada um tem as suas loucuras, eu gosto disso. Me distrai. E um dia, o mestre Cuca, né? O sujeito estava lá falando. Ele falou algo, eu falei, Deus, isso é uma revelação do céu. Nunca li isso em lugar nenhum. Ele falou assim, toda comida você tem que matar para comer. Toda comida, vegetal ou animal. Para comer, você tem que matar. Toda comida, na verdade, é cheia de morte. Ele falou aquilo, eu falei, epa, isso aí é de Deus. E é verdade. Toda comida que está no Egito é cheia de morte. No Egito tem comida. Mas quem come comida egípcia está comendo, na verdade, morte. Mas o Senhor fala, olha, eu vou tirar vocês daqui, onde vocês gostam de comer essas comidas de morte, e vou levar vocês para um lugar que a comida é diferente, a dieta é diferente. Lá se come vida. E então ele falou no programa, ele disse, olha, só existem 2 comidas, não foi eu que disse. Só existem 2 comidas que não procedem da morte. É o leite e o mel. Eu falei, é Jesus. E eu vendo um programa de culinária, eu falei, é Jesus isso. Eu anotei rapidinho, nem precisou, que nunca mais eu esqueci. Porque ele dizia, o mel, ele é fabricado. E você não tem que matar. E o leite é a própria expressão de vida do animal. Então, são os 2 únicos animais. Você vai comer uma fruta, tem que matar a fruta. Você vai comer um vegetal, tem que matar o vegetal. Você vai comer um animal, você tem que matá-lo. Portanto, são comidas de morte. No céu, não iremos comer nada que implique em morte, porque não haverá morte no céu. Por isso o Senhor fala, a terra para onde você vai é uma terra que tem comida. Não pense que é uma terra sem comida, mas é uma terra que mana leite e mel. Eu, quando era mais novo na fé, eu dizia, mas leite e mel, eu não acho leite e mel uma coisa assim tão interessante. E parece que leite com mel, parece que não é algo assim tão fabuloso. Tudo bem, é agradável, um leitezinho com melzinho. Ah, tudo bem, mas todo dia? Por que isso? Porque uma terra que mana leite e mel é simbólico. É simbólico. É uma terra que é cheia de vida. E lá nós vamos comer vida. Você não vai comer comida do Egito, lá você come comida de vida. Assim acontece conosco na vida da igreja. Aqui é o lugar que mana leite e mel. Brota, 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 brota. Tem uma fonte jorrando leite e mel. Aleluia. Agora preste atenção, tem muito crente que acha que o chamado dele é só tirar crente das trevas. Não é. Preste atenção. O seu chamado não é só tirar as pessoas das trevas e trazê-la para a igreja. O seu chamado é tirá-la das trevas e levar ela para onde? Lá para Canaã, vida cristã abundante. Portanto, você pregou para alguém, tem algum peixinho seu? Você falou, agora pronto, lave minhas mãos, já fiz a minha parte. Engano seu. O seu chamado é conduzir cada peixinho desse aqui a virar um tubarão em nome de Jesus. Crescer, crescer, amadurecer. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Por quê? Porque essas 3 fases nos falam de 3 tipos de níveis espirituais. Lembra disso? O Egito fala do homem natural.
que não entende as coisas do Espírito. O deserto nos fala do crente carnal, que não desfruta da plenitude da bênção de Deus, da vida abundante. Mas Canaã nos fala do crente espiritual. Diga, há 3 tipos de homens: o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Digo, o homem natural está no Egito, não conhece a Deus. Digo, o crente carnal já converteu, mas está no deserto. Digo, o crente espiritual é o que chega em Canaã. Amém, meus irmãos? Quantos estão aprendendo o que eu estou dizendo? Eu avisei para os irmãos que os estudos de Êxodo são ótimos, mas eles são para novo convertido. Talvez alguns mais velhos aqui falem, puxa, mas eu já aprendi isso há muito tempo. É verdade, mas o livro de Êxodo é um livro de fundamentos de fé. Mas até os mais velhos podem também aprender e podem crescer. Quantos mais velhos podem dizer amém sobre isso? Segunda coisa, segundo princípio, o tempo do chamado de Deus. Qual foi o tempo que Deus o chamou? Deus chamou Moisés no final do segundo período de 40 anos. A vida de Moisés é dividida em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele passou no Egito. Os segundos 40 anos ele passou no deserto. Qual foi o tempo em que Deus o chamou? Quando ele estava no deserto. Todo crente tem uma temporada no deserto. Deserto não é uma experiência que você tem uma vez, pronto e acabou. Deserto é um princípio espiritual. Você volta nele muitas vezes no decorrer da sua vida. Muitas vezes. Mas é só quando você está no deserto que você está apto a receber um chamado de Deus. O chamado de Deus não vai vir em Canaã. O chamado de Deus vem no deserto. Olha o que diz, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental da onde? Do deserto. Quando ele estava no deserto, quando ele estava ali vivendo no deserto, trabalhando no deserto, estudando no deserto, ele estava ali sentindo uma vida de aridez, de sequidão. Parece que Deus havia esquecido dele. E ele dizia, onde está Deus? Cadê Deus? Porque Deus não me ouve. Cadê o Senhor? E a vida ia passando, os anos iam passando, e as coisas iam acontecendo. Não é verdade? Mas Deus mesmo foi que permitiu para que Moisés pudesse se tornar alguém próprio para Deus usar. Próprio para que o Senhor pudesse fazer. Deixa eu dizer algo para você. Em 40 anos, meu querido, de deserto, você vai perdendo a confiança, você vai perdendo habilidades, esperanças, sonhos. Eu sei que parece estranho, mas sabe alguém que está habilitado a ter um chamado de Deus? Alguém que já perdeu sonhos, perdeu esperança. Não posso ser mais útil para Deus. Não tem mais jeito, você passou na época, já passou do tempo. No meio desse deserto, Deus vem e chama você. Deus vem e opera na sua vida. Portanto, o deserto é um lugar interessante na vida cristã. Se Deus leva você para o deserto, Deus quer fazer um chamado novo para a sua vida. Foi assim com Moisés. Terceiro princípio, o tempo em que Deus o chamou. O tempo foi aos 80 anos de idade. Veja, meus irmãos, a Bíblia fala, olha aqui, verso 7. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Deus viu a aflição do povo, não viu, meus irmãos? Por que Deus demorou tanto para agir? Por que Deus não agiu na hora? Preste atenção nesse princípio, porque ele é muito importante. Por que Deus não faz na hora? Se Deus viu a aflição, viu o povo sofrendo, por que ele esperou 80 anos até começar a livrar o povo? O princípio é muito claro na Bíblia. Deus sempre quer fazer algo. Deus sempre quer mover em todas as épocas. O problema não está em Deus, está em nós. Deus não encontra instrumentos que Ele possa usar. Deus não encontra. E alguém diz, pastor, Deus não é soberano, por que não faz Ele mesmo? Por que Ele não faz as pedras clamarem? Pelo simples motivo que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Quem está habilitado aqui, agir aqui é o homem. Deus só pode agir na terra através do homem. Tem que ter um homem. Se Deus não tem um homem, Deus não pode agir. Porque Ele estabeleceu e Ele não pode falhar naquilo que Ele estabeleceu. Veja, o povo já estava
escravizado no Egito por 350 anos. Por 350 anos, Deus não encontrou nenhum homem. Por fim nasceu Moisés. O Senhor fala: Moisés, esse é o homem. Porque Deus conheceu ele. Esse é o homem. E de maneira soberana, Deus preserva e guarda. Moisés era 40 anos de idade. Agora alguém vai dizer: bom, agora Deus vai fazer. Mas apesar de Deus ter o homem não está preparado. Moisés era natural demais com as coisas de Deus. E então Deus é obrigado a esperar mais 40 anos. Foram 80. Isso só mostra a divindade de Deus. Porque você ter que esperar quando você não pode fazer algo é uma coisa. Mas ter que esperar quando você pode fazer é o exemplo de Deus, de paciência. Assim também acontece na nossa vida. Jesus, lá no final de Apocalipse, disse que iria voltar. Ele disse: venho sem demora. Estou vindo em breve. Estou às portas. Mas até hoje não voltou. E aí nós perguntamos: por que o Senhor não volta logo, Jesus? Volta, Senhor, porque tu não vens reinar logo. Mas aí a gente ouve uma voz do céu retrucando, dizendo: voltar? Cadê o povo para quem eu vou voltar? Cadê aqueles que estão preparados para a minha volta? Cadê aqueles que estão aptos e prontos para me receber? Eu não posso voltar se você não está apto para me receber. E nesses 2000 anos, o Senhor tem esperado e trabalhado. Que o Senhor possa ter nesse lugar um povo preparado para recebê-lo. Possamos dizer para o Senhor: Senhor, chega o tempo. Tarda, mas agora chegou o tempo. Tardou, mas agora chegou. Tu tens um povo que está se dispondo a se preparar para ser vencedor, para ser recebido, para recepcionar o Senhor. Entende? Não é que ele não quer voltar. O problema não está nele. O problema está em nós. Quarta coisa. Deus chamou Moisés no deserto. Mas não foi só no deserto. Olha o verso 1 também o que diz. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus. Foi caminhando no deserto que ele chegou aonde, irmãos? Ao monte de Deus. Aonde é que Deus chamou Moisés realmente? Foi no deserto? Não. Moisés estava no deserto. Mas onde é que Deus estava? Em Horebe, no monte de Deus. E onde é que está o monte de Deus? No fim do deserto. Você vai no deserto, vai insistir no deserto, sequidão, aridez, monotonia, tédio. E quando você pensa que parece que não tem mais jeito, 40 anos andando, você de repente chega no monte de Deus. O que significa um monte na Bíblia? Na Bíblia, o monte é o lugar onde Deus fala. Na Bíblia, o monte é o lugar de ouvirmos a Deus. O chamado de Deus acontece sempre naquela posição onde você para ouvir a Deus. Onde você quer receber de Deus. Todos os grandes eventos bíblicos aconteceram em montes. A arca pousou no monte depois do dilúvio. Foi no monte que Abraão foi oferecer Isaac. Foi no monte Sinai que Deus deu a lei e o tabernáculo. Foi em 2 montes, Ebal e Gerizim, que as bênçãos e as maldições foram proferidas. Foi no monte Sião que Davi edificou Jerusalém. Não é? Foi no monte que Jesus pregou o primeiro sermão. Foi também no monte que ele foi crucificado. Foi também no monte, vai ser no monte que ele vai voltar ao Monte das Oliveiras. Foi no monte que Elias desafiou os 400 profetas de Baal. Monte é um lugar importante na Bíblia. Não é por acaso, porque monte nos fala do lugar onde Deus fala. Onde Deus se revela. Onde Deus se mostra. Me entenda, não quer dizer que você orar, você tem que subir no monte, lá no Mendanha para orar, não. Preste atenção nisso. Você não tem que ficar escalando montanha para orar. Você não fica mais perto de Deus quando sobe no monte. É porque o monte, na Bíblia, é simbólico. Foi no monte que Moisés ouviu o chamado de Deus. Você quer ouvir da parte de Deus? É hora de ir para o monte. E é interessante que nesse monte, o Senhor aparece para ele e fala algo interessante para ele. O que é esse monte? Olha o verso 5. E Deus continuou: não te chegues para cá. Por quê? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O lugar onde Deus chama é um lugar santo. O monte de Deus, o lugar onde Deus fala, é lugar de terra santa. Agora, santo na cabeça das pessoas significa algo extraordinário, maravilhoso, não é? Mas santo na Bíblia simboliza separado. Santo na Bíblia nos fala de algo que é separado.
E significa o quê? Que o chamado de Deus é feito quando nós nos separamos para Ele. Também, essa terra santa significa uma terra intocada. Uma terra onde os homens não entram. Essa terra santa significa que é um lugar onde só Deus está, mais ninguém. Não tem mais ninguém aqui, Moisés. E nem chegue muito perto. E tira a sandália do seu pé em reverência. Em reverência. Por que tem que tirar a sandália do pé? Não assusta isso também, algumas coisas na Bíblia? Deus é um Deus de reverência. Muitas pessoas falam, pastor, você é muito duro. Às vezes você fica cobrando demais da igreja, silêncio, ou isso, ou aquilo outro. Não movimente, não faça isso. É porque Deus não age no meio da desordem. Deus abomina irreverência. Eu sei que essa palavra não é muito usada mais por nós. Pouca gente entende o que é isso. Porque Deus, para muitas pessoas, ficou o Deus do pode tudo. Deus, sabe aquela coisa meio festivalesca, carnavalesca. Mas Deus não é assim. Deus é sério. Para Deus agir, tem que haver reverência. E o Senhor falou para Moisés, tira a sandália. Isso é reverência. Põe o teu pé no chão, Moisés. Põe o teu pé no chão, toca essa terra. Lembra que você é pó. Lembra quem você é e lembra quem eu sou. Isso é santidade. Você é pó, Moisés, mas eu sou santo. Você, como esse pó, vai morrer um dia e voltar para aí. Mas eu sou santo. Tira a sandália, toca, identifique-se e veja. É por isso que o Senhor manda ele tirar a sandália. Mas a Terra Santa nos fala de um lugar separado, onde não tem ingerência do homem, onde não há manipulação. Chamado de Deus não pode ser manipulado. Há muita manipulação humana, às vezes, no meio da religião, no meio do povo evangélico. Muita manipulação, manipulações até do chamado de Deus. Pessoas que nem estavam nem pensando em nada, nem querendo nada, são manipuladas para fazerem coisas. E depois são destruídas e abandonadas no meio do caminho. Por quê? Porque foi manipulado. Chamado verdadeiro acontece em Horebe, Terra Santa, descalço diante de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo nessa manhã? Mas o texto fala ainda. Eu estou em qual princípio já? Quarto princípio. Quinto. Não precisa numerar, apenas anota aí. O Senhor apareceu para Moisés no meio de uma sarça que ardia. Do verso 1 até o 3 diz isso. Verso 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Na verdade, o Senhor estava na chama de fogo. Ele era essa labareda que estava no meio da sarça. O que significa essa sarça? Essa sarça nos fala de duas coisas. Primeiro, essa palavra sarça não faz parte do vocabulário comum das pessoas. Mas se fosse aqui em Goiás, seria um capim qualquer, um pedaço de arbusto qualquer. Entende? E aqui em Goiás nós temos plantas parecidas com a sarça. Porque a sarça é uma árvorezinha baixa, com os seus galhos todos retorcidos, porque ela nasce em lugar de terra pobre. Como o cerrado, que é uma terra pobre, e produz árvorezinhas baixas e toda também torta. É ou não é? Quantos entendem de cerrado aqui? Não é assim? O cerrado? Então, a sarça nos fala de uma planta comum. Eu já ouvi irmãos dizendo, eu queria tanto ser uma sarça especial para Deus. Isso é incoerência. Se é sarça, não pode ser especial. E se é especial, é cedro, é carvalho, mas não é sarça. Sarça não é especial. Sarça é um ramo de capim qualquer. Isso nos fala um princípio. Pastor, Deus só chama gente especial. Deus só chama gente assim, maravilhoso. Engano seu, meu querido. Deus só chama sarças. Quem se vê como sarça. Quem fala de si como sarça. Quem vive como uma sarça. Gente simples, gente comum. Gente que não tenta ser especial na sua habilidade ou no seu próprio ser. Gente que sabe que é gente como todos os outros. É esse que Deus chama. A esses é que Deus se manifesta. O fogo de Deus quer arder, quer ser colocado em cima de gente assim. Né? Na porta da igreja esses dias tinha uma irmã, e ela, nova convertida, batizou-se ontem, e ela dizendo para o marido dela, esse aqui é o pastor que eu te falei, que ele fala o testemunho dele que não tem nada. Era não isso, não aquilo outro. E de repente alguém falou assim, é por isso que Deus usa ele, porque ele é especial. Eu ouvi aquilo e falei, oh Deus, se eu for dar meu testemunho para alguém entender isso, eu não vou dar mais nunca.
É melhor que deem testemunho as pessoas que tiveram a experiência mais vil, mais degradante. É melhor mesmo que falem aquelas que foram as mais desprezadas, aquelas que foram tidas como sendo as últimas. Porque Deus só pode colocar o seu fogo em sarsas. É porque o fulano é pecador demais. São os pecadores demais que veem a glória de Deus. Agora é claro, Deus ama o pecador, mas Deus se recusa a deixá-lo pecador. Esse é que é o fato. Mas Deus escolhe aqueles que não são. Se na sua família você é aquele que não é esse que Deus escolhe. Sabe por quê? Porque aqui em Êxodo nós lemos que Moisés, sou o único que é. Meu nome é Eu Sou. Qualquer pessoa que acha que é um concorrente meu. Eu estou em briga com ele. Qualquer um que acha que é alguma coisa, está em concorrência comigo. Só eu sou. Ninguém mais é nada. E quando você fala, eu não sou nada, eu não sou ninguém, Deus fala, então é você que eu vou usar, nós somos parceiros. Eu sou, você não é. Eu sou, você não é. Meu nome é Eu Sou, o seu nome é Eu Não Sou. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas quando as pessoas se acham capazes, quando se acham muita coisa, está fora do projeto de Deus. Temos que continuar pensando de nós individualmente como igreja. Nós somos aqueles que não são, para que aquele que realmente que é Deus, possa nos usar como instrumento. Fala para o seu vizinho, meu irmão, você não é. Não esqueça disso. Só Deus é. Amém? Agora preste atenção sobre isso também. Apesar da sarça, a sarça é uma planta feia, meus irmãos. Eu não trouxe imagens, mas a sarça é um capim feio, torcido, esquisito, empoeirado. Mas apesar disso, a visão de uma sarça pegando fogo deve ser lindo. A sarça fica linda. Aliás, você nem vê a sarça direito. Você vê só o fogo. Isso mesmo acontece com você. Você é uma sarça também. Você não é melhor do que ninguém. Você é igualzinho às sarças que estão lá fora. Você é igualzinho àqueles capins que estão lá fora. A única diferença é que o fogo de Deus está em você, mas não está nele. Se o fogo de Deus estiver em você, você é uma sarça útil para Deus. Mas se o fogo não está em você, quem vai olhar para você? Quem quer conversar com você? Quem somos nós? O que temos para dizer para as pessoas? Eu falo para Deus, Deus, não me coloque na frente se eu não tenho algo para dizer. Porque eu de mim mesmo não posso dar nada para ninguém. Eu não tenho nada para ensinar, para falar ou para distribuir. Só o Senhor é a fonte. Eu só quero ser a sarça. Eu falei para o Senhor um dia, eu falei, Deus, eu quero uma igreja grande, mas eu fico pensando, Senhor, quem vai querer vir aqui para me ouvir? E eu até coloquei isso agora na nossa agenda, no nosso manual de célula. E nós colocamos dicas, o Senhor falou isso no meu coração. E o Senhor falou para mim isso, eu nunca me esqueço. O Senhor falou, você começa a pegar fogo. E as pessoas virão de longe, só para ver você pegando fogo. O mesmo eu digo para você, começa a pegar fogo. E vai vir gente, tudo quanto é banda, só para ver você incendiando no poder de Deus. Porque é o fogo que atrai. É o fogo que atrai. Moisés, quando viu a sarça pegando fogo, ele foi atraído. O que atrai é o fogo. Amém, meus irmãos? Não se ache melhor do que ninguém. Não pense se você é melhor do que alguém. Não pense de si além do que convém. Você é só uma sarça. Fala para o seu vizinho, você não passa de uma sarça. Diga isso para ele. Você não é melhor do que ninguém. Agora, diga para ele, o que diferencia você é esse fogo. Esse fogo é que faz diferença. Oh, aleluia! Que possamos ter uma igreja de incendiários aqui, amém, meus irmãos? Agora, esse fogo, presta atenção nesse fogo. Esse fogo não depende da sarça para queimar. A sarça não era combustível para o fogo arder. Entende o que eu estou dizendo? A sarça não era combustível para o fogo. O fogo é Deus. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de usar você como lenha para poder arder o fogo dele. Ele não precisa de consumir você, esgotar você fisicamente, emocionalmente, mentalmente para usar você. Ele não precisa da sua habilidade natural, da sua força natural. Ele só quer usar você como um canal, como um meio. O fogo é dele. O fogo é dele. É ele que faz. Amém, meus irmãos? Quantos pastores estressados? Quantos líderes estressados? Quantos irmãos estressados na obra de Deus?
sabe, consumidos, pegaram fogo, porque não era o fogo de Deus, era o fogo natural, era o fogo da alma, era o fogo da carne. E esse fogo, de fato, consome a gente. Mas o fogo de Deus queima, mas não consome. Arde, mas ele não me usa minha energia. Esse fogo de Deus é bom, porque quanto mais eu sou usado, parece que mais descansado eu fico. Vou ser franco para os irmãos, eu acho que eu nunca trabalhei tanto, nunca orei tanto, nunca jejuei tanto. Jejuei tanto esses 80 dias, mas essa semana eu falei, não posso fazer esse batismo sem jejuar. E jejuei de novo. Acabei que eu emagreci de novo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Essa é uma parte boa. Essa aqui pode queimar. Esse aqui. Falei para o Senhor que esse pode usar como combustível, se Ele quiser. Mas presta atenção. Apesar de trabalhar e de jejuar, irmãos, a minha esposa sabe disso. Chega segunda-feira, ela fala, é só folga. Mas eu penso comigo, eu não estou cansado. Por que eu vou ficar aqui parado? Eu não estou cansado. E ela às vezes vê, eu sento 8 horas da manhã no computador, eu estou escrevendo material para a igreja, para o ano que vem, treinamento. E eu às vezes eu saio tarde já, 6, 8 horas da noite, nem vejo o tempo passar. Nem vejo. E quando acaba alguém fala, você está cansado? Não me sinto cansado. Parece uma coisa estranha dizer para você. Hoje eu trabalho muito mais do que trabalhava quando nós começamos a igreja. Mas como me sinto descansado. Como me sinto refrigerado por dentro. Sabe por quê? O fogo não é meu mais. Se algum dia foi, hoje não é meu mais. Eu estou convencido que eu não posso carregar essa obra, nem carregar os irmãos. Isso é obra de Deus. Isso é obra dele, eu descanso. Eu sou só a sarça, o fogo é dele. Quantos podem dizer o mesmo aqui? O fogo é dele. Mas quando eu digo para você, meu querido, que você é só uma sarça, não pense que estou desprezando você. Deus tem você em alta conta. Deus tem você em alta estima. Deus valoriza você muito. Não quero diminuir você e nem tirar a sua autoestima. Muito pelo contrário. Deus valoriza e ama você. Agora, vamos a um outro aspecto. Nesse único capítulo da Bíblia, Deus se revelou de muitas formas. E aqui vai mais um princípio. Não sei se é o quinto. O chamado, ou aquele que é chamado, tem que conhecer aquele que chama. Aquele que tem um chamado tem que saber quem foi que chamou ele, ou quem está chamando ele, quem está fazendo o chamamento a ele. Sabe, esse é o segredo de estarmos firmes na obra de Deus. É dizer como Jó, eu sei em quem tenho crido. Quantos podem dizer isso? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei do seu caráter, eu sei do seu poder, eu sei do seu nome, eu sei quem ele é. Eu sei quem tenho crido, por isso não desisto, não retrocedo, não volto atrás, porque eu sei. Quantos podem dizer isso aqui nessa manhã? Agora, o Senhor se apresenta de várias formas aqui. E é interessante que Deus o tempo todo está falando. Olha no verso 2 o que diz. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Diga, anjo do Senhor. Peraí, mas não foi Deus que apareceu na sarça, não? Aqui está dizendo, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Primeira maneira como Deus se mostra, é Deus dizendo, eu sou o anjo. A palavra anjo, no original, angelos, que significa enviado, mensageiro enviado. É interessante que Deus está aqui para enviar Moisés. O Senhor diz claramente no verso 10, vem, eu te enviarei. Mas o Deus que envia, a primeira maneira como se apresenta, é como aquele que é enviado. Eu sou o anjo do Senhor, estou aqui como enviado do Senhor. Peraí, é o anjo do Senhor? Sim, Jesus era um anjo também do Senhor. Lá em Apocalipse, se você ler no começo de cada carta, qual que é a introdução? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Filadélfia e assim por diante. Quem são aqueles anjos lá? São os líderes da igreja. Talvez você nunca pensou que seu vizinho fosse um anjo. Estou contando para vocês isso agora. Outro dia alguém viu alguma coisa que nós escrevemos no Anjo da Guarda. Anjo da Guarda é um projeto que nós usamos na célula.
E essa pessoa de outra igreja falou: vocês são uma igreja muito estranha, vocês têm umas doutrinas muito estranhas, como é que vocês podem crer em anjo da guarda? E vocês estão orando para anjo da guarda, e olha aí, cada crente aqui na sua igreja tem um anjo da guarda. Eu falei: oh Deus, dá-me paciência e graça. Você não fica cansado às vezes, quando você ouve uns negócios desses? Tem que explicar tudo para ele. Quando eu falei para ele: você é um anjo, rapaz. Ele está amarrado, repreendido. Sou nada. Falei: segundo a Bíblia você é anjo. Se você é enviado por Deus, você é um angelos de Deus. Então você é um anjo de Deus. Em princípio. Quantos aqui foram chamados, enviados por Deus? Deus também se apareceu como o enviado. Para poder enviar Moisés, Deus teve que ser o próprio enviado também. Porque só pode enviar quem já foi enviado. Temos aqui um princípio espiritual muito sério. Só podemos exortar alguém a algo se nós mesmos fazemos. Eu só posso tratar com a sua carne se eu mesmo tratei com a minha. Eu só posso tirar o argueiro do seu olho se eu já tirei a trave do meu. E Deus é um Deus prático. Antes de mandar Moisés, Ele mesmo se apresenta: eu também, Moisés, sou um enviado. Jesus foi enviado pelo Senhor. E lá em João, abre lá em João, capítulo 20, verso 21. Jesus também nos envia. Ele diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus era o enviado, meus irmãos. Olha o que está dizendo: assim como o Pai me enviou. Jesus foi enviado. Jesus poderia enviar alguém se ele não fosse enviado antes? Não. Só pode enviar quem foi enviado. E por isso ele disse: como eu fui enviado, eu também envio vocês. Volta lá para Êxodo. Olha o outro nome que o Senhor fala. Verso 4. Vendo o Senhor, daqui a pouco eu vou dizer essa palavra Senhor. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse. Aqui parece que tem um bocado de gente naquela sarça. Não parece isso? Apareceu o anjo do Senhor pegando fogo. Aí o Senhor, vendo que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, falou com ele. Espera aí, é o anjo do Senhor? É o Senhor? É Deus? O que é isso? Nós temos a Trindade aqui presente. Mas olha, o segundo nome que se apresenta aqui é Deus. Essa palavra no original é Elohim. Diga Elohim. Põe na sua Bíblia isso, é com H. Elohim. Deus. Essa palavra significa aquele que é fiel. Talvez você não sabe disso. Aquele que é poderoso e fiel é Deus. Elohim no original. Aquele que faz o chamado é poderoso e fiel para cumprir o seu propósito na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos ver agora o próximo nome pelo qual o Senhor se apresenta. No verso 13, Moisés pergunta para o Senhor: Senhor, tá bom, eu vou lá para o meio do povo de Israel. E quando eu chegar lá, eles irão me perguntar: quem foi que falou com você, Moisés? Quem enviou você? Aí Deus disse para ele: tá bom, Moisés, tem razão. Você tem razão nisso. Até agora eu não me revelei. Abraão, Isaac e Jacó não me conheceram pelo meu nome. Abraão, Isaac e Jacó me conheceram como El Shaddai. Me conheceram como El Elyon. Mas pelo meu nome eu não fui conhecido a ele. Mas eu vou contar para você agora, Moisés. E você vai contar para o meu povo. O meu nome é Eu Sou. Eu Sou. Esse é o nome de Deus. Existe um ramo evangélico, nem sei se é uma seita, né? Que é o pessoal do nome de Jesus. E eles ficam invocados que nós temos que chamar Jesus pelo nome. Mas eles têm um problema com relação a Deus. Porque qual que é o nome de Deus? O nome de Deus, vou contar para você um pouquinho agora de curiosidade bíblica. O idioma hebraico é um idioma consonantal. Ou seja, só tem consoantes, não tem vogais. Você consegue imaginar uma palavra que não tem vogal? Você consegue pronunciar uma palavra sem vogais? O idioma hebraico não tem vogais.
Quando a criança está aprendendo a ler e a escrever, eles colocam pontinhos debaixo da letra. Um pontinho representa o A, 2 pontinhos o E, 3 pontinhos o I, um tracinho o O e um tracinho com pontinho o U. Eu fiz um semestre de hebraico. É o idioma, é dificílimo. Eu desisti, fiquei só com o grego, que é mais fácil, mais interessante. Mas o hebraico é duro. Mas depois que a criança aprende as vogais, é de mau gosto usar a vogal. Então eles apagam tudo. Por isso, se você pegar uma Bíblia hebraica, ela parece aquelas palavras cruzadas. Já viram palavra cruzada? Que tem letras em todas as direções, tudo maiúsculo. Já viram isso? Assim é uma página escrita em hebraico. Parece palavra cruzada. Você não sabe que lado você lê, de baixo para cima, cima para baixo, esquerda para direita, direita para esquerda, que é tudo a mesma coisa para você. Tudo consoante e tudo maiúsculo. O que acontece? Quando o idioma hebraico era falado normalmente até o primeiro século, eles sabiam qual era o nome de Deus. Mas depois eles esqueceram como é que se pronunciava o nome de Deus. Pastor, quer dizer que ninguém sabe como pronuncia o nome de Deus? Ninguém. Por quê? Lá em Êxodo 20, Deus disse: não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, um judeu nunca falava o nome de Deus. Nunca dizia o nome de Deus. A não ser lendo a Bíblia. Naquela época, era tamanha reverência que eles tinham, que não existia imprensa gráfica como tem hoje. A Bíblia era escrita à mão. E eles tinham uma pena especial, com uma tinta especial, para escrever só o nome de Deus. Então eles iam escrevendo a Bíblia. No princípio criou Deus. Aí, para escrever Deus, eles trocavam de pena, ajoelhavam no chão, agradecia a Deus, e de joelho escrevia Deus. Depois ajoelhava de novo, beijava o chão, levantava e continuava. Criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Então disse, aí vem Deus de novo. Aí ele abaixava de novo, ajoelhava de novo, trocava de pena. Tamanha reverência. Agora, e falar o nome de Deus? Não podia. Jesus, lá em João, num certo momento, os fariseus estão confrontando. Ele fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão, Moisés estivessem, eu sou. Lá na nossa Bíblia, você não entende por que os judeus pegaram pedra para jogar nele. Sabe por quê? Porque na hora que ele disse, eu sou, ele falou o nome de Deus. Quando ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou, ele disse, antes que Abraão existisse, eu já era Deus. Porque eu sou. E os judeus não aceitavam, e pegaram pedra para jogar nele, com ameaça de blasfêmia. Tanto que no hebraico, não se conjuga o verbo ser, na primeira pessoa. Não tem. No hebraico você não fala, eu sou bonito, eu sou feio, sou inteligente. Você não diz, eu sou nada, em hebraico. Em hebraico, o máximo que você fala é, eu me tornei, eu fiquei. Mas você não fala, eu sou, porque só Deus é. Não é maravilhoso isso? Pastor, com o passar dos séculos, eles não sabiam mais como falava o nome de Deus. E só ficou escrito. Mas ninguém hoje sabe como se pronuncia. Então hoje é chamado de tetragrama. É o nome sagrado de Deus. Quer anotar aí como é que escreve? Talvez você consiga ler. YHWH. Esse é o nome de Deus. YHWH. Consegue ler? Dá para ler isso aí? O Y não tem som de I, viu? Como você pode imaginar. O H não tem som de nada. No hebraico também H é mudo, não tem som. Não é incrível isso? Como em português o H não tem som, no hebraico também não tem. E tem H duas vezes. Pastor, se esse é o nome de Deus, como é que as pessoas chegaram a esse nome Javé ou Jeová? Isso aí foram os linguistas. Os linguistas, teólogos, começaram a pesquisar. Temos que dar um nome para Deus, porque como é que eu vou chamar Deus? Ninguém consegue falar YHWH, ouve a nossa oração. YHWH, por favor, atende nosso clamor. Ninguém fala isso, não é verdade?
Não tem sentido. Então eles disseram, temos que arrumar uma saída. Então começaram a estudar. E as línguas parecidas com o hebraico, como o árabe, por exemplo. E concluíram que o nome de Deus é alguma coisa parecida com Jeová, Javé, Yavé ou Yahweh. Ninguém sabe qual que é o certo. Você pode escolher qual que você quiser falar. Jeová não é errado. Javé não é errado. Yavé não é errado. E Yahweh também não é errado. Mas ninguém sabe qual a pronúncia certa. Por isso, alguém fala, pastor, e nas Bíblias em português? Você pode pegar a sua